Code Open. Se você mantém aplicações Java HTML internos, painéis administrativos ou produtos que embutem Apache Tomcat, o alerta de hoje é direto. Nas últimas 24 horas, a NVD publicou um conjunto de CVEs para Tomcat, incluindo 2 críticas com CVSS 9.1. A ação defensiva é inventariar onde o Tomcat roda, confirmar versões, atualizar para 11.0.23. 10 de janeiro de 56 ou 9.0.19 quando aplicável, e reduzir exposição enquanto a mudança passa por teste. A tese central deste Cyber Report é esta: o lote de CVEs do Apache Tomcat publicado nas últimas 24 horas mostra que a camada de aplicação continua sendo infraestrutura crítica. Autorização, TLS e configuração segura precisam de inventário e atualização rápida, mesmo quando não há ângulo real de inteligência artificial. A pergunta dramática que vamos responder até o fim é: se o Tomcat está escondido dentro de produtos, containers e serviços internos, como uma equipe descobre onde o risco realmente está antes que a janela de correção vire incidente? Antes da linha do tempo, uma nota importante sobre inteligência artificial. Hoje não existe nas fontes confirmadas deste episódio um ângulo real de inteligência artificial. Então não vamos forçar esse rótulo. O que existe é cibersegurança operacional, servidores de aplicação, autorização, conectores TLS, cluster, exemplos instalados e versões fora de suporte. Em um ambiente moderno, inclusive em empresas que usam automação e agentes de inteligência artificial para desenvolvimento, essas camadas continuam sendo a base que precisa estar correta. O conjunto veio pela NVD em 29 de junho de 2026, com referências à lista de segurança do Apache e ao OSecurity. A sysaKV não ficou acessível nesta execução. O endpoint retornou 403 e não foi tentado novamente. Portanto, este episódio não afirma a exploração ativa confirmada pela CISA. A análise separa fatos confirmados de recomendação defensiva, e não inclui prova de conceito payload, cadeia de exploração ou instrução operacional de abuso. A primeira vulnerabilidade crítica é CVE 2026-53434, CVSS 9.1. A descrição da NVD fala em detecção de condição de erros sem ação quando o Tomcat é configurado com listas de revogação de certificados, a CRLS, para um conector baseado em FFM. O impacto no vetor CVSS é rede, baixa complexidade, sem privilégios e sem interação do usuário, com impacto alto em confidencialidade e integridade. As versões afetadas incluem Tomcat 11.0.0, M1 a 11.0.22, 10.1.0, M7 a 10 de janeiro de 55 e 9.0.83 a 9.0.118. Traduzindo para a defesa, esse tipo de falha fica perto da confiança de transporte. CRL é uma peça usada para decidir se um certificado ainda deve ser aceito. Quando uma condição de erro é detectada e não muda o comportamento de forma segura, a equipe precisa tratar o conector como parte do perímetro de confiança, não como detalhe técnico. A correção recomendada pelas fontes é atualizar para 11.0.23, 10 de janeiro de 56 ou 9.0.19. A segunda crítica é CVE 2026-55276, também CVSS 9.1. A NVD descreve implementação incorreta de fluxo de controle. Funções especiais e constraints vazias de autorização não eram incluídas quando o web.xml efetivo era registrado em log. O texto parece burocrático, mas o risco é direto, se a equipe confia no web.xml efetivo para entender restrições aplicadas. Uma divergência entre configuração real e visibilidade nos logs pode levar a decisões erradas de segurança e auditoria. As versões afetadas abrangem 11.0.0, M1 a 11.0.22, 10.1.0, M1 a 10 de janeiro de 55, 9.0.0.M1 a 9.0.1, 188.5.0 a 8.5.100. O ponto de retenção aqui é simples: inventário que não enxerga configuração crítica não é inventário.
é uma foto incompleta. Em um incidente, equipes perguntam quais restrições estavam em vigor, qual server estava protegido, qual papel tinha acesso e quando aquilo foi alterado. Se a ferramenta de operação mostra uma visão incompleta, o risco deixa de ser apenas técnico e vira risco de resposta. A terceira vulnerabilidade, CVE 2026-53404, tem CVSS 7.3 e afeta a Revrit Valve do Tomcat. Segundo a NVD, se a primeira condição em uma cadeia OR combinasse, condições posteriores que não eram OR podiam ser puladas. Em linguagem de defesa, regras de reescrita podem participar de roteamento, bloqueio, normalização e controles antes da aplicação. Quando a lógica pula uma condição que deveria ser avaliada, o comportamento real pode divergir da política que o administrador acredita ter configurado. Esse caso afeta 11.0.0, M1 a 11.0.22, 10.1.0, M1 a 10 de janeiro de 55, 9.0.0.M1 a 9.0.1, 188.5.0 a 8.5.100. O vetor é rede, baixa complexidade, sem privilégios e sem interação do usuário. A recomendação continua a mesma, atualizar, mas o trabalho defensivo não termina no patch. Depois da atualização, revise regras críticas de reescrita e monitore rotas sensíveis para confirmar que a política esperada está sendo aplicada. Há ainda CVE 2026-55957 de severidade alta, relacionada ao JNDI Helm configurado para autenticar BINs usando XAPI. A NVD informa que a falha podia permitir autenticação sem a senha correta em versões afetadas. Aqui o alerta é para ambientes corporativos que integram Tomcat a diretórios, Kerberos, LDAP ou mecanismos de identidade legados. Mesmo quando a internet pública não aponta diretamente para o serviço, uma falha de autenticação em componente interno pode ampliar movimento lateral e acesso indevido. Duas CVEs médias completam o quadro de autorização e cluster. CVE 2026-55956 descreve autorização imprópria quando constraints do servlet default ignoravam método ou omissão de método configurados na constraint. CVE 2026-55955 trata de replay ataque contra o encryption interceptor no componente de cluster. As notas têm CVSS 6.5, mas não devem ser descartadas automaticamente. Em ambientes distribuídos, cluster e autorização são controles que sustentam limites entre nós, seções e rotas internas. A última do lote é CVE 2026-50229, CVSS 6.1, uma vulnerabilidade de XSS básico no exemplo Number Guess para Tomcat. Esse caso exige interação do usuário e tem impacto menor, mas deixa uma lição recorrente. Exemplos: componentes de demonstração e aplicações de teste não devem permanecer em produção. O que parecia inofensivo em um laboratório pode virar superfície adicional quando fica acessível em um host real. Agora vem a linha de defesa. Primeiro, descubra. Procure Tomcat instalado diretamente e empacotado em produtos comerciais, dentro de containers, imagens antigas, appliances, ambientes de homologação e sistemas que só aparecem no balanceador interno. Não dependa apenas do inventário de produção. Tomcat costuma aparecer em ferramentas administrativas, portais de suporte e aplicações que ninguém chama mais de críticas até pararem de funcionar. Segundo, classifique exposição. Um Tomcat atrás de VPN sem internet pública e com rede segmentada não tem o mesmo risco que um painel exposto. Mas interno não significa seguro. Se o serviço aceita tráfego de estações de trabalho, integra com diretório corporativo ou compartilha credenciais com outros sistemas, ele continua relevante para a resposta. Priorize Internet DMZ, administração remota, sistemas com dados sensíveis e serviços que usam CRL, Revrit Valve, JNDI Helm, cluster ou constraints finas de autorização. Terceiro, atualize com alvo claro. As fontes recomendam Tomcat 11.0.23, 10 de janeiro de 56 ou 9.0.19. Versões 8.5 e 7 aparecem em várias descrições,
mas estão fora do ciclo moderno de suporte. Se o seu ambiente ainda depende delas, a correção pode exigir migração, isolamento adicional ou compensação temporária. Não trate isso como simples troca de arquivo. Teste regressões, revise conectores, confirme web.xml efetivo, valide autenticação e verifique logs depois da mudança. Quarto, reduza a superfície durante a janela de correção. Bloqueie a administração exposta, limite origens no firewall, aplique WAF quando fizer sentido, revise exemplos implantados, desative aplicações desnecessárias e reduza privilégios do processo. Para serviços internos, restrinja subredes, exija autenticação forte nos caminhos administrativos e registre tentativas incomuns. Nenhuma compensação substitui patch, mas pode reduzir risco enquanto a atualização é implantada. Quinto, prepare investigação. Registre versão antes e depois, host, aplicação, dono, janela de atualização e controles compensatórios. Se surgir sinal de exploração ou comportamento anômalo, você precisará saber quais instâncias estavam vulneráveis naquele período. Logs de acesso, erros de autenticação, mudanças em rotas, falhas de TLS, eventos de cluster e alterações de configuração devem ficar disponíveis pelo tempo de retenção necessário. O que muda agora é governança. A publicação de várias CVEs no mesmo componente mostra que servidores de aplicação precisam de dono claro, ciclo de atualização e observabilidade. Não basta proteger o código da aplicação se o runtime, o conector, o Helm, o cluster e a camada de autorização ficam invisíveis. Para equipes que usam automação, vale transformar esse alerta em checagem de pipeline. Qual imagem base contém Tomcat? Qual versão está em execução e qual serviço ainda usa uma linha sem suporte? Conclusão defensiva. Hoje o risco não pede pânico, pede execução disciplinada. Não há confirmação de KEV nesta coleta, e não estamos falando de tutorial de exploração. Estamos falando de atualização com prioridade, inventário confiável e redução de superfície. Se sua organização usa Tomcat direta ou indiretamente, responda a 3 perguntas antes de encerrar o dia. Onde ele está? Qual versão roda ali? E quem aprovou a correção ou o isolamento temporário? Este foi o Cyber Report. O alerta final é simples. Vulnerabilidade séria nem sempre vem com manchete cinematográfica. Às vezes ela chega como lista de versões, CVSS e boletim de segurança. Quem transforma essa lista em ação antes do incidente é quem reduz o dano real.